Olá pessoal, boa tarde. Vamos iniciar nossa aula nessa tarde, né? Na verdade, eu tô gravando o vídeo à noite, né? Mas a aula vai ser repassada no período da tarde. Como vocês estão vendo, né? Eu improvisei aqui um método um pouco diferente. A câmera não abrange toda a folha, porém a gente mexe aqui e dá certo, né? Tudo que tem aqui nessas folhas, na verdade tem no livro de vocês. Vocês vão acompanhando no livro e quem preferir pausar, né, o vídeo para dar uma olhada, mais ou menos. Aqui tem a luz pegando um pouco a minha sombra, né? Mas eu tenho o meu métodozinho aqui de clarear melhor para vocês, né? Desde já eu queria desejar a vocês um bom retorno às aulas, né? Que possamos nos empenhar ao máximo e tentar, né? Eu sei que não é igual a aula presencial, mas podemos nos adaptar. Então, para iniciar nossa aula, como próxima semana já vai ser semana de avaliação, eu vou dar uma revisada no conteúdo que a gente já deu uma olhada, né? Tinha dado uma olhada já antes de paralisarmos as aulas. E confesso a vocês que estou me adaptando também com essa maneira de dar aula, né? Qualquer coisa, peço desculpa, é algo novo, mas estamos aqui, né? Para nos empenharmos ao máximo. Então, no capítulo primeiro, capítulo de número 1 do livro de vocês, na página de número 15, né, onde inicia o capítulo. Capítulo número 1, reações químicas e teoria atômica de Dalton, né? Eu dei uma olhada nesse capítulo e a gente vai dar uma olhada numa parte dele, né? Para passarmos uma prova mais ou menos, né? Com poucas questões. Então vamos iniciar, pessoal. Mudança de fase da água. Então, essa parte não é algo tão novo, né? É algo simples que a gente já tem um conhecimento, ainda que não tão didático, né? Mas tem um conhecimento no nosso dia a dia, né? Nós conhecemos as três fases da água, né? E não somente da água. Essas três fases estão presentes na matéria, né? Aqui ele está pegando como exemplo a água, que é algo mais fácil da gente entender. Mas toda a matéria tem esses três estados, né? Então, o primeiro estado da matéria que a gente vai ver aqui é o estado sólido. No caso aqui, a água no estado sólido é o tão conhecido gelo, né? Que a gente conhece, que não deixa de ser água. Só está num estado diferente. Então, aqui nós temos 2 cubos de gelo a menos 18 graus Celsius. Se eu retirar esses cubos de gelo, vamos supor que aqui está dentro de um freezer, né? De um congelador, e pôr ele sobre uma mesa. Aqui eu fiz de lápis, né? Justamente para a gente dar uma, para a gente apagar e dar uma explicada melhor, né? Se eu pegar esses cubos de gelo e pôr eles sobre a mesa, essa mesa, vamos supor que o ambiente dela está a 25 graus Celsius, né? É uma mesa está o clima, o ambiente está a 25 graus Celsius. Então, quando eu retirei esse gelo aqui do freezer, a água no estado sólido do freezer e coloquei sobre a mesa, o que é que vai acontecer com essas pedras de gelo? Elas vão começar a derreter. Então, quando é que algo derrete? Quando começa a subir a temperatura. Elas chegaram aqui em menos 18 graus Celsius. Menos 18 graus Celsius. Estão aqui com menos 18. E vão começar a derreter. Então, o gelo vai começar a derreter. Fechando aqui a porta. Então, quando o gelo começar a derreter, pessoal, ele vai começar a subir a temperatura. Está em menos 18.
vai subir a temperatura e vai ficar o quê? Menos 17, menos 16, menos 15 e vai subindo a temperatura. Mas Auri, como é que é menos 18 e menos 17 e tá subindo? Nós estamos aqui, é como se nós tivéssemos a escala, né? Nós vimos lá no sétimo ano. A escalazinha com os números. Aqui eu tenho zero. Tenho zero. Para cá são os números positivos. E para cá são os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, menos 3, tudo que vai, no caso aqui para mim, para minha direita, é quando está subindo a temperatura. Então, menos 3, menos 2, menos 1. Nos negativos, quanto mais próximo de zero, maior é o número. Em termos de quantidade, né? Também na verdade. E do lado positivo, quanto mais distante do zero, maior é o número, né? Quanto mais perto do zero, menor. Então, menos 18, para poder subir a temperatura, menos 16, menos 10, menos 5, vai subir a temperatura. E quando é, Auri, que essa temperatura vai parar de subir? O primeiro instante que ela vai parar de subir é quando ela chegar em menos 0 graus Celsius. Quando ela chegar aqui em menos 0 graus Celsius, o que vai acontecer com essa temperatura, com esses cubos de gelo? Eles vão começar a derreter. Na verdade já vinham derretendo. Mas eles vão parar aqui. Vai parar. Eles estavam derretendo, mas numa proporção pequena. Mas quando chegar em menos 0, eles param de aumentar a temperatura. A temperatura fica parada aqui. Até que instante? Até que esse gelo... Vou pegar aqui minha borracha. Até que esse gelo... Opa, já vai. Até que esse gelo... O que aconteceu com o gelo? Desenhar agora aqui, em vez de um cubo de gelo, vou fazer uma bacia. Foi o que aconteceu com esse gelo? Derreteu. Então, esses cubos de gelo chegaram até menos 0 graus Celsius e começaram a derreter. Aurinho, enquanto o gelo estava derretendo, vamos supor que a metade dele derreteu. Ele está em qual temperatura? Continua em menos 0. Em que momento essa água, né, vai começar a aumentar a temperatura? Quando ela estiver totalmente descongelada. Então, descongelou totalmente, então vai começar a subir a temperatura. Então vamos supor, ela está aqui descongelada, ela não está mais em 0 grau, em menos 0, já estávamos mais do que 0, né? No caso aqui não é menos 0, porque 0 não é negativo, 0 é neutro. E vai começar a subir. 1 grau, 2 graus, 3 graus, 10 graus Celsius, 20 graus Celsius. Quando é que ela vai parar, Auri? Quando ela chegar na temperatura ambiente, que é o ambiente que a mesa está, 25 graus Celsius. Quando ela chegar em 25 graus Celsius, ela para de aumentar a temperatura, porque chegou na temperatura ambiente, então parou de aumentar. Mas aí eu peguei essa água, né, e resolvi colocar ela no fogo. Aqui tem um fogareiro, né, aqui uma linda panela. E vocês sabem que eu sou artista, né? Fiz aqui uma panela. Peguei essa água e despejei aqui dentro dessa panela, né? Uma bacia na panela, só deu pra cima do meio. E aqui tem um fogo. Acendi o fogo. Aí essa água vai começar a subir a temperatura. Vai começar a subir a temperatura. Ó, vamos só recapitular. Tava no estado sólido. Quando o gelo que estava aqui em cima derreteu e ficou nesse estado aqui, que estado é esse? Estado líquido. Então, aqui ela está no estado líquido, né? Continuando. Peguei a água, coloquei no fogo para fazer o café. Então, quando eu coloquei no fogo, agora eu tô tendo vamos supor que eu tenho outra fonte de calor, né? A água estava a 25 graus Celsius, por quê? Porque era a temperatura ambiente.
Quando eu coloco ela no fogo, ela tende a subir a temperatura. Por quê? Porque o fogo vai esquentar, né, pessoal? Então, ela vai subir a temperatura até que tanto? Então, vamos lá. Ela vai subindo a temperatura, vamos estar em 25 graus. 30, 40, 50. Subiu a temperatura, deu 100 graus. Pronto, 100 graus Celsius. Aí vai dar 101, 102 e ela vai continuar fervendo? Não. Quando ela chega em 100 graus, pessoal, a temperatura da água só vai subir em que momento? Quando ela começar a evaporar. Então, enquanto a água não evaporar totalmente, enquanto ela não evaporar por completo, ela vai estar em 100 graus Celsius. Agora, o vapor que sobe tende ou a aumentar a temperatura ou a resfriar, dependendo do ambiente. E quando a água começou a ferver, começou a evaporar. Então, esse vapor é outro estado da água. Nós estamos estudando mudança de fase da água. A gente chama fase ou estado, né? Estava no estado sólido, coloquei sobre a mesa, derreteu, ficou no estado líquido. Coloquei no fogo, ferveu. O vapor é o estado gasoso, estado de gás, vapor. Então, essas são as mudanças de fase da água. Mas não é gelo, água líquida e vapor. Não. Nós temos sólido, líquido, gasoso. Os três estados da água. Qualquer matéria também tem esses três estados, pessoal. O ferro, apesar de ser um material mais rígido, ele também tem os seus três estados. Estado sólido, estado líquido e, por incrível que pareça, o estado gasoso. E o que foi que a ciência fez? Ela criou um nome para cada momento. O momento que a matéria está deixando de ser sólida e passando a ser líquida. Esse momento aqui, que ela está, no caso da água, que ele está descongelando, que a temperatura continua constante, a mesma temperatura, esse momento a gente chama de fusão. Então, esse instante, quando a água sólida começa a derreter, se tornando líquida, esse momento é chamado de fusão. É o ponto de fusão da água. Então, qual é o ponto de fusão da água? Em que momento a água deixa de ser sólida e passa a ser líquida? A 0 graus Celsius. Quando ela começa a descongelar. Então, a 0 graus Celsius é o ponto de fusão da água. Então, eu posso dizer que a água, vou escrever aqui do lado. A água tem ponto de fusão. Daqui a pouco nós vamos chamar de outro nome. Em vez de ponto, vai ter outro nome. O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. O momento que a água passa a se tornar líquida, 0 graus Celsius. Auri, e o momento em que a água deixou de ser líquida e virou gasosa? Evaporou. Esse momento aqui a gente chama de ebulição. O ponto de ebulição. Ponto de fusão. Deixando de ser o estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição. Deixando o estado líquido para o estado gasoso. Então, no ponto de fusão, a água, vamos dizer que está descongelando. No ponto de ebulição, a água está evaporando. Pronto, essas são as mudanças dos estados, das fases, né? Mudança de fase da água. Então, essas são as mudanças. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Mas, por exemplo, se eu tenho o gelo e essa água que está no estado sólido, para ela ir para o estado gasoso, quando eu tenho aqui sólido para o gasoso, eu chamo de quê? Se vocês olharem no livro de vocês, na página de número 15, quando a água sai do estado sólido para o estado gasoso, a gente chama de sublimação. Vamos só fazer uma setazinha aqui embaixo. Do estado sólido
para o estado gasoso. Sublimação. Só para anotar, né, pessoal? Vocês têm no livro de vocês. Sublimação. Então, vamos só fazer o ciclo aqui. Sólido para líquido, fusão. Líquido para gasoso, ebulição. Do gasoso para o líquido, que é no caso o 3 aqui, eu chamo de quê? Gasoso para o líquido, no livrinho de vocês, página 15, eu chamo de... Vocês estão respondendo aí sozinhos, né, pessoal? Não tô nem ouvindo. Condensação, né? Condensação. Vou dar os 3 pontinhos aqui para não estar escrevendo muito. Condensação. Quando ela está do estado líquido para o estado sólido, qual é o nome que eu chamo? Olha no livro de vocês. Solidificação, né? Solidificação, vocês escrevem. Solidificação. Nós já vimos que do estado sólido para o estado gasoso é sublimação. E se for o contrário? Gasoso para o sólido. Qual é o nome que eu dou? Olha no livro de vocês de novo. Se daqui para cá é sublimação, daqui para cá é o inverso da sublimação. Eu não vou escrever aqui não, porque não carece, né? Pronto, pessoal. Então agora nós vamos para nosso segundo pontinho aqui, né? Que é o quê? Então, aqui, o 2, né? No livro de vocês. Passem a página 16. Temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Que a partir de agora, né? Vocês vão ter que gravar, né? TF e TE. TF é o quê? Temperatura de fusão e TE, temperatura de ebulição. Eu já dei uma explicação na folha passada, né? Então, a água no estado sólido, vai aqui aumentando a temperatura, chegou em zero. É o quê? A temperatura de fusão. É o momento que ela deixa de ser sólido e passa a ser líquido. Chegou aqui no líquido, subindo a temperatura. Chegou no 100. O 100 é o quê? A temperatura de ebulição da água. Vou apagar aqui que ficou meio pequeno. Temperatura de ebulição e temperatura de fusão. Como eu falei antes, toda matéria tem o seu ponto de fusão, sua temperatura de fusão e sua temperatura de ebulição. No caso aqui, o etanol, né? A gente conhece, combustível. Estado sólido, em menos 114 graus Celsius, né? Quase não é gelado. O etanol tem a sua temperatura de fusão. Deixa de ser sólido e passa a ser líquido, né? E em 78 graus Celsius, ela tem a sua temperatura de ebulição, que são características, pessoal. Cada matéria tem sua característica, né? É como se fosse uma espécie de identidade, sabe? Cada substância tem as suas características, e uma delas é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Dificilmente, não sei de qual, né? Se tem alguma matéria que tem o mesmo ponto de fusão, a mesma temperatura de fusão e temperatura de ebulição. E o naftaleno, né? Outra substância que a gente conhece por aqui como naftalina, né? É a mesma substância que tem aquela bolinha que coloca no guarda-roupa. Então, no estado sólido, em 80 graus Celsius, né? 80 graus Celsius é que ela começa a se tornar líquida, né? Então aqui é a temperatura de fusão. E em 218, né? Temperatura de ebulição, que ela começa a mudar do estado líquido para o estado gasoso. Então, gravem isso: temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Se vocês olharem no livro de vocês, tem uma tabela, né? Na página 16 tem uma tabela aí do lado com vários materiais e cada um constando a sua temperatura de fusão e a sua temperatura de ebulição, né? Passando. Densidade. Pronto. Agora que o negócio vai começar a coxar mais um pouquinho. É bom, né? Então vamos lá. Densidade. Vamos só ter uma noção sobre o que é densidade, né? Então, a densidade, pessoal, ela depende de duas grandezas.
Vocês viram lá no 7º ano em matemática. Grandezas, né? Tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então, a densidade, ela depende de duas grandezas. Uma delas é a massa. O que é a massa? No caso da densidade aqui, é relacionada à inércia, dificuldade de mover um corpo, né? Inércia lá, as 3 leis de Newton, né? Nós temos lá esse nomezinho. E a outra grandeza é o volume, relacionado ao corpo ocupar lugar no espaço, né? Tudo aquilo que tem volume está ocupando lugar no espaço, né? Então são as duas grandezas. Então, agora que nós vamos mexer um pouquinho com fórmulas, né? Grave essa fórmulazinha aqui, ó. D é igual a M sobre V. Densidade é igual a massa dividida pelo volume. No caso, no livro de vocês, eu vi mais com essas unidades de medida, né? A massa está em grama e o volume está em centímetros cúbicos. Mas isso não vai alterar os cálculos de vocês, porque sempre a questão vai trazer a grandeza. Então, quando eu tenho a massa em grama e o volume em centímetro cúbico, quando eu fizer o cálculo da densidade, qual vai ser a unidade de medida? Grama por centímetros cúbico. Nessa fórmula aqui, né? E eu trouxe aqui para vocês alguns casos, né? Para a gente calcular a densidade aqui, os 3 casos possíveis. É claro que aqui eu trouxe um exemplo fácil, né? No livro de vocês eu acho que não tem tão fácil assim, né? Mas também não está tão complicado. Então, o primeiro exemplo aqui, a questão não vai dar a vocês, pessoal, como está aqui não. Já dá a massa, já dá o volume direto assim não. Geralmente ela vai trazer um texto, né? E dentro do texto vocês vão ter que encontrar a massa e o volume e aí calcular a densidade. Como por lógica, né? Para mim calcular uma forma que tem 3 variáveis, no mínimo eu tenho que ter 2 variáveis para mim calcular, para mim achar o resultado de outra variável, né? Então, eu tenho aqui nessa questão a massa e o volume. Está faltando quem? A densidade. Então, eu vou lá. Está faltando a densidade? D é igual a massa. Quanto é a massa? 45. Dividido pelo volume. Quanto é o volume? 10. Eu não vou colocar aqui na frente. Então, 45 dividido para 10. Pula a vírgula para cá. Fica 4,5. E a unidade de medida, Aurim? Grama, aqui, por centímetro cúbico. Então, a densidade desse material aqui, que eu não sei qual é 4,5 gramas por centímetro cúbico. Vocês lembram que eu falei que temperatura de difusão e temperatura de ebulição são características de algumas substâncias? A densidade também pessoal. A densidade também é. Então, por exemplo, quando eu coloco uma bolinha de aço, né, dentro de um copo com água, o que vai acontecer com essa bolinha de aço? Ela vai afundar. Vai afundar. Por quê? Porque a densidade dela é maior do que a densidade da água. Então, ela tende, né, a afundar, porque a densidade é maior. Por exemplo, né? Vamos seguir aqui o segundo caso. Eu tenho a massa, o volume eu não tenho, e eu tenho a densidade. Então, eu tenho que calcular quem? Eu tenho que achar o volume. Vou colocar na fórmula, né? Densidade. Quanto é a densidade? É 1, que é igual, a fórmula daqui. Em cima é a massa. A massa que eu tenho aqui, 5, sobre... Eu tenho volume? Não. Então, vou colocar aqui um x, né? Eu gosto de trabalhar bastante com x. Calculo lá meio para os extremos. 1 vezes x, x. Igual. No caso aqui embaixo nós temos 1 também. 1 vezes 5, 5. Então, a densidade, no caso aqui, o volume, né? Dessa substância aqui é o que? 5. Olha mais 5 o que? 5 metros cúbicos, 5 decímetros cúbicos? Não. Na densidade eu tenho grama por centímetro cúbico. A massa está em grama e o volume em centímetros cúbicos. Então aqui eu tenho volume igual
a 5 centímetros cúbicos, né? Aí é o resultado, volume. Então aqui eu queria a densidade, aqui eu quero o volume e aqui eu quero a massa agora. Ó. Se vocês observarem, não tenho a massa, tenho o volume e tenho a densidade. Então eu vou lá, densidade é 1, minha massa, não sei, vamos colocar um M. Meu volume, 5. Mesma coisa, meio por os extremos. 1 vezes 5, 5. Vamos começar aqui do M, né? Mas tanto faz. 1 vezes M, M. Então, M é igual a 5. M é igual a 5. 5 o quê? Se aqui está em grama por centímetro cúbico, então vai ser 5 gramas, não é verdade? Então, esses são os 3 casos, né? Sobre densidade. Aqui eu trouxe já diretamente o cálculo, mas eu peço a vocês que peguem um livro de vocês, né? Assim como eu estou com o meu aqui do lado, e deixem só uma olhada em algumas coisas que eu vou citar para vocês. Ainda há alguns exemplos, pessoal. Vamos colocar o livro aqui. Pronto. Densidade, né? Vocês olharem aqui, pegou algum material. Auri, me diz uma coisa. Por exemplo, a densidade de... Aqui tem um alumínio, né? Vou pegar o alumínio. 1 centímetro cúbico de alumínio tem a densidade de 2,7 gramas por centímetro cúbico. Mas se eu pegar, por exemplo, 1000 centímetros cúbicos de alumínio, vai ter uma densidade maior, né, Auri? Porque é mais. Na verdade, não, pessoal. Não vai ter densidade maior. Por quê? Porque se aumenta o volume, vai aumentar a massa, né? Então não tem a densidade maior. São algo que quando aumenta um, tem que aumentar o outro, né, pessoal? Então, continuando. Depois de densidade, nós vamos para substâncias químicas versus mistura. Substâncias químicas versus mistura. Que é no livro de vocês, a página 18. Substâncias químicas versus mistura. Eu peço a vocês que leiam, pessoal, viu? Essas páginas, leiam por completo. Aqui eu estou só dando um resumo e já está ficando um pouco grande, né, o vídeo. Continuando. Substâncias químicas versus misturas. Propriedades das substâncias puras. Então, as propriedades dela. Então, pessoal, ó, propriedades das substâncias puras. Temperatura de difusão, temperatura de ebulição, densidade, o fato de ser inflamável ou não, a cor e etc. Então, são as propriedades, são a identidade, né, da substância pura. É algo que marca, que define a substância, né? Ela é pura. Uma substância pura tem a propriedade unicamente exclusiva dela, né? No exemplo, a água. A temperatura de difusão dela, 0 graus Celsius. Temperatura de ebulição, 100 graus Celsius. A densidade, 1 grama por centímetro cúbico. Então, o sal, né? Cloreto de sódio. Temperatura de difusão, 801 graus Celsius. Ebulição, 1465. Densidade, 2,17 grama por centímetro cúbico. Quando eu pego o sal, coloco na água e misturo, o que acontece? Não é mais uma substância pura. É o quê? Uma mistura, logicamente. Então, a água mais o cloreto de sódio é a reunião de 2 ou mais substâncias puras. Então, o que é uma mistura? É isso aqui. A reunião, quando eu misturo 2 ou mais substâncias que são puras, né? E eu vou formar aqui algo com características únicas e exclusivas, como vocês vão ver aí no vídeo de vocês, que água com sal, ela ferve a alta temperatura, ela congela a alta temperatura, né? Então, isso é a diferença entre substâncias químicas, né? No caso, puras e misturas. Reação química. Então, vamos só ler aqui, ó. É um processo em que novas substâncias são formadas a partir de outras, né? Então, eu tenho o etanol mais o gás oxigênio, setinha, gás carbônico, mais água. Então, agora a partir de hoje, a partir de agora, né? O mais vai ser um ler como um I, a setinha vai ser reais informando. Então, se eu for refazer aqui o que eu disse, vai ser etanol e gás oxigênio reagem formando gás carbônico e água. Aprendam como se lê isso daqui, viu? Então, reagentes e produtos. Nessa equação aqui, quem é os reagentes? São etanol e o gás oxigênio. E o produto, gás carbônico e a água, né? Tudo que está do lado de cá da setinha é reagente. Do lado de cá é
produto, né? A setinha onde está apontando são os produtos. Então, reação de decomposição, pessoal. O que é isso? É quando uma substância, unicamente por si mesmo, ela reage com a interferência de algo e forma duas ou mais substâncias. No caso aqui, ó, carbonato de cálcio. Ele reage, né, através do calor, entre decomposição através do calor. A gente chama isso, né, de pirólise, né? Decompõe-se sob a ação do calor. Escrevi aqui embaixo. E forma óxido de cálcio e gás carbônico. Nós temos um exemplo também, ó. Por exemplo, nós temos aqui reação de decomposição. Temos um exemplo. E outro aqui, ó, reação de decomposição da água. Quando eu tenho a água e passa a corrente elétrica nela, eu vou separar, né, aquilo que forma a água, que é o hidrogênio e o gás oxigênio, né? Hidrogênio e o oxigênio, quando passa a corrente elétrica sobre ela. E quando passa a corrente elétrica, eu chamo de quê? Elétrolise, né? Decompõe-se sob a ação de corrente elétrica. Então, quando eu tenho algo que se decompõe sob a ação do calor, eu chamo de pirólise. E quando é sob a ação da corrente elétrica, eu chamo de elétrolise, né? E por último, substâncias simples e substâncias compostas. Essa aqui é só para fechar, pessoal. O que é uma substância simples? Que ela não pode ser decomposta. Por exemplo, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. A água é simples? Não. Eu acabei de mostrar para vocês que quando eu passo uma corrente elétrica na água, o que é que eu formo? Vamos recapitular. Gás, hidrogênio e oxigênio. Então, ela não é uma substância simples. Ela é uma substância composta. Porque ela, quando eu passo a corrente elétrica, ela tem hidrogênio e seu outro componente. Continuando. E o que é a substância composta? Que pode ser decomposto, né? Como eu peguei aqui o exemplo. A própria água, né? H2O. Tem 2H, 2 hidrogênio e 1 oxigênio, né? Então, pessoal, vou peço a vocês que vejam o livro de vocês, leiam, né, bastante, dê uma olhadazinha no livro. E também, se precisar, né, claro, tem outros caras aí top no YouTube que dão aulas sobre esse mesmo conteúdo. Então, desejo a todos uma boa tarde, né? E que Deus possa abençoar.